Por que o senhor acha que eu nunca venceu a eleição? Não, a eleição passada eu sofri uma impugnação, houve uma campanha terrível para eu não ser candidato, a eleição estava muito boa, eu fiz a campanha inteirinha com uma liminar e com os meus adversários ligando para os sócios, dizendo que não adiantava votar em mim, que eu não ia ter, eu não ia ser registrado. Para ter uma ideia, no dia da eleição, depois de terem perdido várias vezes, mas no dia da eleição entraram ainda com uma ação para tentar tirar o meu nome da chapa. Então, foi uma situação muito difícil para qualquer candidato, você ser candidato. Eu perdia metade dos tempos conversando com o advogado, correndo atrás disso. Mas estavam com medo do senhor, Cittadini? Estavam com medo do senhor? Ah, não. A questão de medo é o seguinte, veja, eu tenho muitos amigos no clube, como eu disse, eu fui muitos anos dirigente, mas também tenho pessoas que não gostam de mim, por as razões que eles encontram, né? Alguns dizem que eu sou hostil a empresário. É essa a afirmação que sempre dizem a meu respeito. Bom, eu hostil adversário, não. É que eu tive uma briga com um empresário uma vez e eu disse para o empresário que a minha relação no Corinthians era uma relação de risco. Tinha um risco. Eu ficava do lado de cá, ele do lado de lá. Eram interesses diferentes. E ele andou falando por aí com os empresários, então ficou com essa história que eu trato mal o empresário. Mal não, eu acho que ele defende outro interesse. Eu, por exemplo, sou contra empresários ter participação em jogador. Eu sempre disse para o Andrés, para o pessoal dessa administração, que é um gravíssimo erro. Hoje, muito claro, o Corinthians não tem jogador. Quando ele tem jogador, uma participação dele é pequena, quando vende, ele fica com pouco dinheiro, porque praticamente pararam de... Eu acho que o jogador deveria ser do clube. Tem empresário? Pode ter, que discuta o contrato, mas acontece o seguinte, os empresários hoje querem ser sócio do clube. E isso não é só no Corinthians, hein? Sim. É generalizado. Sim, sim. E os dirigentes aceitam. Eu, por exemplo, teria uma dificuldade imensa de aceitar isso. Eu acho que o jogador tem que ser do clube, se ele for bom. Tem alguns jogadores, Nicola, que eu arrependo de não ter vindo para o Corinthians. Quem? O primeiro, o Romário. O Romário, nós tínhamos acertado a vinda dele para o Corinthians. É mesmo? Exatamente. Ele mesmo já falou isso, é verdade, porque ele é muito amigo do Paulo Angione, e o Paulo Angione tinha combinado com ele. Ocorre o seguinte, ele tinha lá um acordo para fazer com o Vasco, que ele tinha um dinheiro para receber muito grande, não vou falar o valor, mas é muito grande. Não, fala um aproximado, vai, Cittadini. Não era coisa assim de 20 milhões de dólares, era uma coisa grande. Caramba! Ou 18, também não sei exatamente quanto é que era. E o Romário queria receber o dinheiro, o Vasco disse, olha, se você fizer acordo conosco, você vai vir jogar aqui. E aí ele acabou fazendo acordo com o Vasco deu em garantia as cotas da televisão, porque ele precisava ter uma garantia, aí ele foi jogar lá, no Vasco, e nós perdemos. E, aliás, ele queria muito, eu posso te dizer que ele queria muito. Como, aliás, tem um jogador que agora voltou à discussão aí, e que é muito interessante dizer isso, muito correto ele, muito correto. Era o Marcos, goleiro do Palmeiras. Em 2002, no começo de 2002, nós ficamos sem goleiro. E aí o Marcos estava com o contrato vencido, praticamente vencido. Naquela época, o contrato era de 2 anos, a Lei Pelé, 2 anos depois o sujeito estava livre. E ele estava com o contrato praticamente vencido. E aí, nesse período, nós éramos com a Rix, você lembra a parceria com a Rix? Mills. Rix Mills. Nós acertamos, fomos lá falar com o Marcos,
fizemos uma proposta, a nossa proposta era muito melhor que a do Palmeiras, mas aí o Marcos fez uma coisa muito, muito correta. Ele falou, olha, eu só quero combinar com o Palmeiras, eles aceitarem. Porque se eles não aceitarem, eu não quero sair de lá mal com o Palmeiras. E aí o presidente Mustafa disse, eu e o Dualib ligamos para o Mustafa, ele disse, olha, pelo amor de Deus, se eu perder o Marcos, eu tenho que mudar do país. E aí nós perdemos de trazer o Marcos. Mas aí fomos buscar o Dida, você lembra? Foi um notável goleiro e jogou lá no Corinthians e até foi campeão da Copa do Brasil e campeão daquele Rio-São Paulo. Trouxemos, na mesma hora, o diretor da Rix ligou para um amigo dele do Milan e ele acabou vindo lá para o Corinthians. Você lembra quanto vocês iam pagar no Marcão? Hã? Você lembra quanto vocês iam pagar no Marcão? Ah, não, nós íamos pagar muito mais que o Palmeiras. Ele não tinha chance nenhuma de ficar no Palmeiras, mas ele foi muito correto. Ele falou, não, eu não saio, não vou sair brigado do Palmeiras, e foi lá, falou, e aí o Palmeiras resistiu e tal. O outro jogador que também foi muito correto conosco, nesse caso conosco, foi o Ricardinho na saída para o São Paulo. O Ricardinho também, ele tinha 40 dias de contrato. Só que o São Paulo queria ele naquela hora. Porque se esperasse mais 2 meses, ele estava livre para ir para o São Paulo. E aí, a proposta do São Paulo foi muito maior do que a nossa. Porque eles estavam loucos, porque eles queriam o Ricardinho, eles achavam que o Ricardinho... Presentinhos, lembra? Que o Ricardinho era o estilo do São Paulo. Que estilo do São Paulo? Não jogou nada, jogava no Corinthians, né? Mas aí, eu e o diretor financeiro fomos conversar com o Ricardinho, apresentamos a nossa proposta, a do São Paulo era escandalosamente maior. Mas aí ele disse assim, olha, eu não saio pela porta do fundo, eu só saio se os senhores autorizarem no último dia. Bom, aí o São Paulo, desesperado, foi no Fará e falou para o Fará entrar em contato com o Corinthians, e o Ricardinho não tinha 60 dias mais de clube, o contrato vencido, e aí o Fará falou, eu pago 2 milhões. Aí nós resistimos, no final o Ricardinho foi vendido por 8 milhões de dólares, o dinheiro não era do São Paulo, o São Paulo não tinha dinheiro para pagar. Quem pagou foi a federação. 8 milhões de dólares, tudo por causa dele ter dado a palavra que ele não sairia. Ele falou, caramba, Então, nós somos muito gratos a ele. Eu até, de vez em quando, peço desculpa, porque no dia que ele saiu, eu estava saindo do Parque São Jorge, e veio um jornalista, acho que da Jovem Pan, e me disse assim, olha... O Ricardinho foi para São Paulo, isso aí, aquela coisa de drama, né? Eu falei, olha, ele foi, o corpo, mas a alma dele está aqui no Corinthians e fica aqui. O Ricardinho, passado um tempo, logo depois, falou para um amigo que ele viu eu falando isso e ele quase chorou. Ficou sentido comigo. Mas depois ele conheceu o São Paulo e ele viu que realmente não tinha nada, que o que eu falei era verdade. A alma dele estava no Corinthians, como está, né? A passagem dele para o São Paulo. Ô, Cittadini, quem você gosta menos, do Palmeiras ou do São Paulo? Não, olha, aí depende como está a época. O São Paulo está numa época difícil, né? Quando eu digo uma época, ele está numa década difícil, né? O São Paulo já vai para uma década que ele está com grande dificuldade, né? Então, em algum momento, o São Paulo foi o maior rival, né? O Palmeiras estava mal. Depois o Palmeiras... Olha, veja, tem coisas que marcam, né? Aquela coisa de 2002, a gente ganhar 2 títulos do São Paulo em 15 dias, foi uma maravilha. Né? Como aquele campeonato de 2018, Paulista, ganho
aí no Parque Antártica, que eles mudaram de nome, né? Agora, né? Aquele final, a primeira final do estádio do Palmeiras, eles estavam comemorando, perderam lá, aquele silêncio é a maior ovação que nós recebemos. Então, são coisas que a gente não esquece no futebol. O que você acha da gestão André Sanches Cittadini? Quero que o senhor responda e dê uma nota para ele de 0 a 10. Olha, nota eu não gosto de dar, mas em todo caso é o seguinte, a gestão dele está ruim, mas o que é preciso dizer é o seguinte, o que está ruim nessa gestão desse grupo dirigente? Eles adotaram um caminho que em algum momento iam entrar em colapso, que é o clube se entregar para 3 ou 4 empresários, ser dono de todos os jogadores. Dono mesmo, quer dizer, o jogador está jogando lá e o empresário está conversando com o Benfica. O Benfica virou uma espécie de fio-terra do Corinthians. Todo mundo liga para o Benfica e acerta a ida dele para lá, aí chega para o cara está no vestiário e fala, vem aqui, pega as suas coisas que você vai embora. Porque o clube perdeu o controle do jogador. E também tem essa coisa, esse negócio de 20% para a mãe do jogador, 40% para o pai, 40%, é tudo fajuto, é tudo do empresário. Ah, é? É tudo do empresário, é tudo empresário. Esse negócio aí é tudo para inglês ver. A única coisa que vale é quando é os 10% do Corinthians ou os 5% do Corinthians que você fica... você vende jogador e não ganha dinheiro. Mas e a nota? Esse é o principal erro. O senhor não é de fugir de perrengue. Não. Eu poderia dizer o seguinte, olha, ele tem 5. Porque ele é um dos que bolou esse esquema e em algum momento o clube vai ter que se livrar. Vai ser um duro momento para o clube se livrar. Roque, será que o senhor odeia o São Paulo porque nosso estádio é pago e somos 30 Libertadores e Mundial? Aí ele completa, ganhamos a Copa Disney de vocês sem fazer nenhum gol, kkk. O que o senhor responde para ele? Não, veja, eu até tenho pena, porque veja só, o estádio deles é um estádio superado. O estádio do Morumbi foi feito, o arquiteto é o Vila Nova Artigas, que é um filho do... Filho não, ele é um discípulo do Niemeyer, né? Badalado e tal, mas ele nunca foi a campo de futebol. Você veja, o estado de São Paulo tem uma pista de atletismo que não serve para nada a não ser para deixar o jogador longe. Tem aquele fosso que a única coisa que... Isso aí já da década de 50 já está superado. Então, veja só, aquela distância... Por que o estádio do Corinthians é fabuloso? É o melhor estádio do futebol brasileiro. É o melhor estádio do futebol brasileiro. Tanto que todo mundo que é do estrangeiro que vem aqui, vê que é o melhor estádio. Primeiro, você assiste o jogo na cara do jogador. O time que vem jogar aqui, o Corinthians, nesses últimos 5, 6 anos, ganhou vários títulos, não tendo um grande time, Nicola. O time era meia boca. Mas o que ajudava? Lá dentro o cara treme a perna mesmo, né? A torcida, o grito e tal. Então, coitado, o São Paulo precisaria fazer uma reforma no estádio dele, mas não dá, porque ele teria que gastar 1 bilhão, ele não tem 1 bilhão. O Corinthians hoje figura entre os 5 clubes que mais devem no país. E aí tem muita gente aqui usando o chat para saber se o senhor teme pelas contas do Corinthians, teme por conta das dívidas, se o Corinthians corre o risco de virar o novo Cruzeiro, se isso não tem chance nenhuma. Como é que o senhor vê essa história? Não, as dívidas do Corinthians são preocupantes. Eu não me preocupo com a dívida do estádio. Não preocupo e já digo para você o seguinte, a Caixa vai ter que acertar, ou pagar 1.000, ou 2.000, ou 10.000, não tem para onde sair, você entendeu? Eu não me preocupo com a dívida do estádio. Eu me preocupo com o que gasta o futebol. O futebol é o peso para nós. Nós temos um elenco, o elenco do Corinthians é o segundo mais caro do país.
ele só perde para o Flamengo, nem sei se perde, viu? O Flamengo chuta muito, capaz que não seja nem verdade. O clube vai ter que chegar à realidade e ao realismo orçamentário e ao realismo de salário. Outro dia já tem um jogador aí que o empresário ganhou 2 milhões para renovar o contrato dele. Eu falei, mas tá louco. Só um clube de louco para pagar isso. Para renovar o contrato, quem paga é o jogador, não o Corinthians. Mas que se não pagasse, tal, ele ia embora. Que jogador é esse, Tadini? Não, tem quase todos. Faz de Lá conta no que não tem ninguém vendo. Estamos com mais de 1.000 pessoas, mas faz de conta que não tem lá no ninguém vendo. Corinthians, o Corinthians paga comissão para comprar, para vender, para renovar. Então, os empresários ganham de tudo quanto é lado. Citadini, não há dúvidas que Flamengo e Corinthians têm muita coisa em comum. Não temos nada em comum. Não temos nada em comum. Esquece esse negócio. São duas torcidas populares, por exemplo. Não. O Flamengo é um time formado por estudante de medicina, um bando de coxinha lá do Flamengo. O Corinthians é um time fundado por 14 pessoas da periferia, imigrantes, 12 imigrantes italianos, um português e um brasileiro. A nossa raiz é uma camada popular que se alguém quiser comparar conosco no Rio de Janeiro, nós somos o Vasco. O Vasco é um time popular. Nós aceitamos preto jogar no Corinthians desde o início, joga de cara, diferente dos outros, como o Vasco fez também lá. Então, não nos compare com o Flamengo. Você não deixa nem terminar a pergunta, Citadini. O Flamengo é um queridinho da mídia, o Flamengo é um queridinho da mídia, da elite carioca, dessa elite burguesia carioca, mas é isso, não somos nós, não temos nada a ver com o Flamengo. O Flamengo, quem achar que nós temos que ver com o Flamengo, está errado. E aí ele quer completar assim, ó. Por que o Flamengo conseguiu pagar as dívidas ao contrário do Corinthians? Calma, o Flamengo não pagou nada. O Flamengo empurrou as dívidas. Vamos ver se ele vai pagar. O senhor tem dúvida? Vai pagar. O senhor tem dúvida de que vai pagar? Não sei. Ele que comece a gastar mais do que ele pode, daqui a pouco ele volta a ser o Flamengo o Flamengo eterno, o Flamengo. A folha salarial do Flamengo hoje gira na casa dos 25 milhões, Citadini. Muito. Não tem dinheiro para pagar isso. Tá. Não tem dinheiro. Se fosse obrigado a vender um desses patrimônios para pagar as dívidas, qual você venderia? O estádio, a sede social ou o CT? Nada, não vão vender nada. Não vai vender nada. Não precisa vender nada. Vem cá. Se nós não jogarmos no estádio, o que a Caixa vai fazer com o estádio? Vai jogar quem lá? O time Não tem. O único que viabiliza o estádio é o Corinthians. Não tem outro time. Então, esquece isso daí. Nós não vamos vender nada. O Citadini, me fala uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre as dívidas da Caixa, as dívidas com a Caixa. Queria entender um pouquinho mais do teu raciocínio. Hoje o Corinthians deve mais ou menos para a Caixa uns 530, 540. Vamos fechar em 500 milhões, tá? Vamos arredondar um pouquinho para baixo. Ninguém sabe direito, nem o Andrés sabe. O Andrés cada vez fala um número, nem ele sabe. Pois é, mas vamos arredondar em 500 milhões. Discute-se os 50 milhões de multa e tal, mas vamos arredondar para baixo. Tem também uma dívida com a Odebrecht, que já foi de 820 milhões, mas o Corinthians está dizendo agora que com um acordo com a Odebrecht, esse valor vai cair para 120 milhões. Então a dívida hoje do Corinthians, de acordo com os dirigentes que estão lá, está na casa de uns 620, 630 milhões. Como faz para pagar isso aí, Citadini? Me explica. Veja, isso é um problema de quem tem para receber. Ou eles recebem de nós do jeito que nós podemos pagar, ou eles não recebem. É isso. Quer dizer, quem tem que ficar sem dormir é quem tem que receber. Nós não. Eu acho que tem que pagar. Tem e deve pagar, mas também problema é que eles têm que aceitar resolver. Mas calote está descartado, né? Não, ninguém vai dar calote. Ninguém vai dar calote. Se a MSI colaborou na queda do Corinthians em 2007? Olha,
Eu vou dizer uma coisa que as pessoas muitas vezes se confundem. Eu não tenho nada de pessoal contra o Kia, contra a MSI. O que eu tinha é que aquilo foi um mau contrato, era um contrato muito ruim. Era muito ruim. E deu ruim. Tanto que nós caímos por causa da MSI, né? Porque foi uma coisa muito ruim. Então, foi uma parceria muito ruim. Por isso, eu me lembro, eu disse ao presidente do Alib, com quem eu me dava muito bem, me dou bem agora, está em 101 anos agora já. 101? 101. Vai Ele está fazer lúcido, Cittadini? completamente lúcido, Tá. bom fisicamente. Não tenho visto ele agora nessa pandemia, mas imagino que sim. Eu disse a ele que achava um erro a MSI, aquele acordo, mas ele se encantou, porque achava que era muito dinheiro, tal, mas não foi. Cittadini, quem te assusta mais hoje em relação à briga por título, o Flamengo ou o Palmeiras? Olha, nós temos que reconhecer que o Palmeiras... eu imagino que a torcida do Palmeiras esperava mais do Palmeiras, porque essa história, tá rico, paga os maiores salários, traz o jogador que quer. Tinha lá um diretor, agora saiu, aquele que era diretor do Palmeiras, dizia assim, Alexandre Matos. Hã? Matos? Matos, Alexandre Matos? Alexandre Matos. Desse gênio chegava e dizia assim, olha, nós estamos contratando alguns jogadores só para não ir para o adversário. Vá caçar sapo no banhado. Isso era conversa, porque ele era amigo do empresário. Nós estamos pegando esse cara. Veio lá um cara do Botafogo, senão esse daí é só para não cair na mão do adversário. Então, o Palmeiras se iludiu com isso, com essa coisa toda aí, e não ganhou, né? A verdade é essa, ganhou. O que o Palmeiras ganhou? Ganhou um brasileiro, o Corinthians também ganhou recentemente. Aliás, os Copa dois do ganharam Brasil. a Copa do Brasil, mas enfim, nem de longe foi o que eles esperavam para a genialidade. Estamos contratando o jogador para não deixar cair na mão do adversário. Deu nisso daí. Tá. E o Flamengo? Tá bom o time dos caras, Cittadini? Olha, vamos esperar um pouco, porque vamos ver o seguinte, todo mundo está dizendo, olha, agora o Flamengo está com as finanças em dia, que ele está com as dívidas em dia, não é as finanças, né? Ele deve bem, ele não tem essa história que ele não deve, né? E ele é muito ajudado. O Flamengo, por exemplo, o final do ano passado, a imprensa conseguiu fazer uma coisa fantástica. Ela inventava que o Flamengo jogou de igual para igual. Mas espera aí, perdeu de igual para igual. Porque o Corinthians jogou de igual para igual e ganhou o campeão do mundo. Essa história de jogou de igual para igual é uma bobagem. O Flamengo perdeu, ganhou no bico do Corvo a Libertadores aqui, No Peru. no Peru. Então, para com esse negócio aí, né? Tem um técnico português. Esse técnico português só perdeu. Só veio ganhar aqui. Esse técnico português vê o currículo dele. Ficam falando, o professor. Que professor, o quê? Vai lá ver o que ele fez no esporte. Ou Sporting, como eles dizem, né? O senhor não queria ele no Corinthians? Hã? O senhor não queria ele no Corinthians? Não. Nós tivemos um técnico melhor que eles. Qual? Você acha que o Tite tem alguma coisa a perder? Não. O Tite não tem nada. O Tite é grande técnico. E tem tantos técnicos bons aí. E também no exterior, eu não tenho problema de técnico no exterior. O senhor estava no Corinthians quando o Everton Ribeiro era jogador lá, não estava? Sim. Não, eu não estava. Foi depois. O senhor imaginou que ele ia dar esse jogador que virou, Cittadini? Não sei. Jogador você nunca sabe, viu? Tem jogador que você acha que não vai dar nada e vira um cracaço. Tem outros que acabam. Morumbi era o estádio cotado para a abertura da Copa do Mundo de 2014. O que ocorreu para que Itaquera,
para que Itaquera conseguisse trazer essa abertura para si? Vamos dizer o seguinte, o Morumbi era o estádio cortado para ser a abertura da Copa do Mundo, não era É cotado. mesmo? Ninguém queria o Morumbi. A FIFA não queria, a CBF não queria, ninguém queria. O Morumbi não dá para abrir Copa do Mundo, gente. Vocês não vão no Morumbi? Vocês não vão no Morumbi? O Morumbi não tem estacionamento. O Morumbi, aquela coisa, o sujeito fica a 100 metros de ver o jogador, ele olha para a bola, não sabe se é uma pomba ou se é a bola, de tão longe que é. Para com isso. O Morumbi foi construído por um sujeito que chama-se... eu acabei de falar, agora Vila Nova esqueci. Artigas. A Vila Nova Artigas. Que nunca foi a um campo de futebol. Nunca foi. O Vila Nova Artigas. Tanto que ele fez todas as bobagens que se podia fazer. Fez uma pista de atletismo que não dá para ser usada por atletismo. Sabe por quê? Porque ela não tem a dimensão. Então aquela pista só serve para fazer uma coisa: deixar o estádio, o jogador longe da torcida. Fala sobre o Lula ter dado o estádio para o Corinthians. Deu estádio para vocês, Tadini? Não, não sejamos inocentes e nem provocadores. Acontece o seguinte, quando a CBF e a FIFA chegou ao Lula, ao presidente Lula, e disse a ele, o campeonato da Copa do Mundo não terá jogos em São Paulo. Foi isso que fizeram. Porque não tem estádio. Vai ser aberta, nós vamos abrir em Brasília e a final vai ser no Rio de Janeiro. São Paulo vai ficar fora. O Lula entrou em desespero, porque você imagine fazer uma Copa do Mundo e não ter jogo na cidade de São Paulo, estado que tem a maioria esmagadora dos títulos nacionais. Eles foram falar com o Kassab. O Kassab disse, eu faço o estádio. E aí saiu atrás para fazer um estádio lá na Zona Norte, e aí dá aquela confusão. E não saía o estádio. Até que o presidente Lula chegou e falou, olha, vamos construir o estádio. O dinheiro empresta do Banco do Brasil, o Kassab falou, tem um plano lá na Zona Leste que dá isenção de imposto, não sei o que lá, e o Corinthians constrói o estádio, porque tinha que ser um clube para construir o estádio. Quem que vocês queriam construir o seu estádio? A prefeitura não construía, o Morumbi não conseguia. Bom, foi isso. Aí o estádio foi construído assim. Tanto que, por exemplo, quem que escolheu a Odebrecht? Alguém sabe? Teve licitação? Não. Lógico que não. Foi o governo federal. Ele arrumou o dinheiro, escolheu a empreiteira. A única coisa que tinha era o projeto, que é maravilhoso, o projeto. Agora eu esqueço o nome do meu amigo lá, que é... Aníbal Coutinho. Aníbal Coutinho, que é um grande arquiteto. Teve um jogador nosso que chegou lá, subiu da categoria de base, jogou meia dúzia de jogos, chega um dia lá, tá um enorme de uma Cherokee. Eu falei, de quem é esse cara? Ah, do fulano. Falei, vem, vai. Chamei ele lá, falei, devolve esse cara. Você primeiro precisa comprar um apartamento para sua mãe, comprar não sei o que lá, depois você compra uma Cherokee. É que na época todo mundo queria ter Cherokee. Hoje nem sei que carro querem ter. Para fechar, eu queria que você contasse alguma história curiosa, engraçada. Por exemplo, essa história da Cherokee eu achei boa, mas alguma outra história relacionada a título, a disputa de bastidores, algum jogador que o senhor tentou contratar, que o senhor vendeu, que o senhor não vendeu, alguma história curiosa só para rematar, vai. Essa semana até me ligaram, porque saiu aí uma história aquelas histórias da galinha de Angola. O Corinthians, no campeonato 2001, estava muito mal. Aí nós contratamos o Luxemburgo e apareceu lá uma mãe de santo que fez um trabalho para o Corinthians reagir. Nós estávamos em último lugar no campeonato. Tá. E aí o trabalho era umas coisas lá e tinha que comprar galinha de Angola e deixar solta no Parque São Jorge. Cada gol que o Corinthians marcasse, tinha que comprar uma galinha de Angola. Aí eu chamei lá um senhor, o Dilon, que já até faleceu, falei, Dilon, vamos comprar as galinhas de Angola, porque
Nós precisamos reagir a esse campeonato. Mas só que aí o Corinthians começou a golear. Era 5-0, 4-1, 3-2. De repente, aquilo lá parecia uma granja. Chegavam os jornalistas, estavam cheios de galinha de Angola. Tal. E aí, depois o Luxemburgo foi embora, e aí chegaram para mim e disseram o seguinte, olha, agora nós precisamos pegar e tirar essas galinhas de Angola. Eu falei, não tira. Deixa as galinhas de Angola aí. Deu certo, deixa elas aí.